E aí, meus amigos, boa noite. Sou Arthur Miranda e vou iniciar com vocês a nossa última aula da maratona de questões de Direito Administrativo, com foco na Banca Vunesp, tendo em vista aí o concurso de Delegado São Paulo. Espero que vocês tenham gostado das aulas anteriores e espero que vocês gostem dessa última aula. Sem mais demoras, vamos aqui para o nosso primeiro tema. A gente vai trazer aqui esse tema que eu tenho certeza que vocês já sabem que é um tema muito importante, principalmente em razão de alterações recentes, né, na nossa lei de improbidade administrativa. E para esse tema eu trouxe duas questões para a gente resolver aqui juntos. Primeira questão, como vocês podem ver, recente, de 2022, da Banca Vunesp, e ela diz o seguinte: na hipótese de prática de ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, o agente público estará sujeito à aplicação de pena de suspensão dos direitos políticos por até. Aqui, se a pessoa não estiver atualizada, ela pode errar essa questão. Mas você que está atualizado, que já leu a alteração recente que ocorreu em 2021, vai saber que no caso de ato de improbidade que causa lesão ao erário, a suspensão pode ser por até 12 anos. Então a gente fica aqui com o gabarito letra D. Vamos ver se a gente acertou. De fato, o gabarito letra D. E eu deixei aqui, olha, o inciso que traz essa previsão. O artigo 10, que é o artigo que traz aí o ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário. Eu destaquei aqui, ó, suspensão dos direitos políticos até 12 anos. Vamos para a próxima questão. Questão também de 2022, e ela diz o seguinte: suponha que um agente público está sendo processado pela prática de ato de improbidade administrativa sob a acusação de que foi responsável pela realização de contratação pública que não seguiu o rito legal. Na peça acusatória consta a informação de que, embora houvesse divergência interpretativa de lei baseada na jurisprudência sobre a possibilidade de realização da contratação sem prévia licitação, o órgão acusador entendeu que o procedimento era necessário e que, portanto, a conduta do infrator ofende o princípio da moralidade administrativa. Tendo por base a situação hipotética e o disposto na lei de improbidade administrativa, é correto afirmar que, primeiro, vamos reler aqui o enunciado. Ó. Agente público sendo processado pela prática de ato de improbidade, sob a acusação de que foi responsável pela realização de contratação pública que não seguiu o rito legal. Beleza. Na peça acusatória consta a informação de que, olha, houve aqui uma divergência interpretativa de lei baseada na jurisprudência sobre a possibilidade de realização da contratação sem prévia licitação. Ou seja, o agente público foi lá e contratou diretamente, mas ele o fez com base na jurisprudência, tendo em vista aí uma divergência interpretativa da lei. Ele seguiu aí a jurisprudência e contratou sem prévia licitação. Fez uma contratação direta. Mas veio o órgão acusador, o Ministério Público, e entendeu que o procedimento era necessário e que, em razão disso, a conduta do infrator ofendia o princípio da moralidade administrativa. Agora vamos às alternativas, né? Alternativa A: a conduta em questão admite a responsabilização por ato de improbidade caso o agente tenha agido com dolo ou culpa. Primeiro, a lei retirou a previsão que havia em relação à culpa. Então, atualmente, a punição só se dá na modalidade dolosa e a própria lei vai explicar o que se entende por dolo. Tá bem? A gente vai ver isso no próximo slide. E, além disso, houve aí uma divergência interpretativa, né? E isso vai afastar a configuração da improbidade, né? Divergência interpretativa baseada na jurisprudência, né? Então, isso daqui está
errado. Letra B. Caso fique evidenciada a lesão ao patrimônio público, o mero exercício da função pública autoriza a responsabilização por ato de improbidade administrativa. Ou seja, houve lesão, houve exercício da função pública, então vamos responsabilizar essa pessoa por ato de improbidade administrativa. O que estaria faltando, né? O nexo entre determinado ato aí que a pessoa realizou e a lesão pública. Além disso, faltaria o dolo. E, além disso, tem que estar aí conforme as previsões da lei de improbidade administrativa, né? Então, errado aqui. Letra C. A conduta do agente não configura improbidade, pois a divergência interpretativa afasta a responsabilização do agente. Perfeito. A gente vai ver que a lei traz exatamente essa hipótese aí, divergência interpretativa de lei baseada na jurisprudência. Resposta C, mas vamos ler as outras alternativas. O agente público não estará sujeito à lei de improbidade administrativa caso seja vinculado ao Poder Judiciário. Ou seja, ele é do Poder Judiciário, então não se sujeita à lei de improbidade administrativa. A gente sabe que isso daí está incorreto, né? A lei de improbidade administrativa vai alcançar todos os agentes públicos, salvo um, que é o nosso presidente da República. A alternativa D, portanto, errada. Pois bem, vamos aqui, a alternativa E. A demonstração da voluntariedade do agente é suficiente para a comprovação da existência do dolo, não sendo necessária a demonstração da intenção de praticar o fim ilícito. Isso daqui está errado, porque a lei de improbidade administrativa, como eu falei, vai explicar o que se entende por dolo e vai dizer, considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos da lei, não bastando a voluntariedade do agente. E, em razão disso, o item é o item errado. Nossa resposta é a alternativa C. Vamos ver se a gente acertou. De fato, gabarito C. E vamos aos artigos que fundamentam a resposta dessa questão, né? Eu destaquei aqui esses parágrafos e artigos, né? Primeiro, consideram-se atos de improbidade administrativas as condutas dolosas tipificadas nos artigos tal, tal e tal, ressalvados tipos previstos em leis especiais. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos tais, não bastando a voluntariedade do agente. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso, com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Parágrafo 8º. Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei baseada em jurisprudência. Percebam que é exatamente o que estava no comando da questão. Ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Seria o caso, por exemplo, de o agente público se basear numa decisão de uma turma do STJ que posteriormente não é a posição que prevalece no STJ. Exemplificando aqui. Artigo 2º. Para os efeitos dessa lei, consideram-se agente público, agente político, servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no artigo 1. Artigo 1º. Então não há essa exclusão do Poder Judiciário, que foi o que uma alternativa trouxe, né? Como se um servidor do Poder Judiciário não fosse alcançado pela lei de improbidade. E, além disso, eu trouxe essas decisões aqui. A gente sabe que a Banca Vunesp é uma banca focada na letra da lei. Eu imagino que a prova objetiva vá cobrar, se de fato cobrar a lei de improbidade administrativa, o que é provável que caia, né? Provável que seja cobrado, vai cair essas alterações da lei, principalmente aquilo que possa levar à confusão dos candidatos, né? Mas
apesar de ser uma banca focada na letra da lei, pode ser que na parte dissertativa peça que você disserte um pouco mais sobre a lei, ou na parte da prova oral, que eu sei que vocês vão chegar à prova oral, eles podem perguntar especificamente sobre decisões da STF, a respeito dessa lei. E em razão disso e de dúvidas em geral, eu trouxe aí decisões sobre as alterações da lei de improbidade administrativa, principalmente em razão aí da retroatividade das disposições benéficas. Então vamos ler aqui essa decisão da ADI, das ADIs que tratam aí da retroatividade da lei, né, das disposições benéficas. A gente já teve aqui essa decisão que diz o seguinte: defiro parcialmente a cautelar, ad referendo do plenário, para, até julgamento final de mérito, letra A, conceder interpretação conforme a Constituição Federal, ao caput, parágrafo 6º-A, 10A, 14 do artigo 17, com a redação dada pela lei número tal, no sentido da existência de legitimidade ativa concorrente entre o MP e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa. Aqui, na verdade, diferente do que eu falei aí da retroatividade, a retroatividade vai ser na decisão em repercussão geral, né? No RE em repercussão geral. Essa ADI é sobre a legitimidade da entidade da administração pública de modo concorrente ao Ministério Público, que era a disposição anterior. Aí veio a lei número 14.230 e alterou isso de modo a deixar só o Ministério Público como legítimo para propor a ação de improbidade administrativa, né? Mas aí veio essa ADI e a decisão já em cautelar é de que há aí a legitimidade ativa concorrente entre o MP e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa, né? Aí aqui ele suspende o parágrafo tal, do artigo tal, e suspende o artigo 3º. E a gente vai ver cada um desses parágrafos, tá bom? Primeiro, os artigos e parágrafos citados na linha A dessa decisão, né? A redação antiga é essa, eu deixei aqui para vocês verem que havia a previsão de que a ação principal poderia ser proposta pelo MP ou pela pessoa jurídica interessada. Aí veio a redação dada pela lei de 2021 e menciona aqui, ó, será proposta pelo MP, deixando de mencionar a pessoa jurídica interessada. Aí, vamos ver esse parágrafo aqui, 6º-A. MP poderá requerer, tal. Após a réplica do MP. E aqui a intervenção da pessoa jurídica interessada. Então, as alterações retiraram aí a legitimidade da pessoa jurídica interessada. Só que em razão da ADI, concedeu-se interpretação conforme a Constituição para se entender que há, sim, legitimidade ativa também das pessoas jurídicas interessadas, tal qual havia na redação antiga do artigo 17. Né? E, além disso, nessas alíneas B e C, houve aqui a suspensão do parágrafo 20 do artigo 17 e do artigo 3º da lei que alterou a lei de improbidade. Vamos ler esses parágrafos e artigos. Parágrafo 20. A assessoria jurídica que emitiu parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público ficará obrigada a defendê-lo judicialmente caso este venha a responder à ação por improbidade administrativa até que a decisão transite em julgado. Então, esse dispositivo aqui encontra-se suspenso. Esse artigo 3º diz o seguinte: no prazo de 1 ano a partir da data de publicação dessa lei, o MP competente manifestará interesse no prosseguimento das ações por improbidade administrativa em curso ajuizadas pela Fazenda Pública, inclusive em grau de recurso. Isso daqui foi suspenso também. E vamos aqui ao que eu falei logo no início dessa parte, sobre a retroatividade ou não. Aí a gente teve
esse recurso que subiu ao STF, em que foi reconhecida a repercussão geral em 24 de fevereiro de 2020, e ele destacou, houve esse destaque na ementa, olha, revela especial relevância na forma do artigo tal, que fala aí da repercussão geral, a definição de eventual irretroatividade das disposições da lei número tal, em especial em relação à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da Lei de Improbidade, e a aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. E aí, repercussão geral da matéria reconhecida. Mas, além disso, é importante saber que houve decisão suspendendo o processamento dos recursos especiais, decisão de 3 de março de 2022, mas não houve a suspensão dos processos nas instâncias ordinárias. Aí ele justificou aqui, haja vista que a instrução processual e a produção de provas poderiam ser severamente comprometidas e eventuais medidas de constrição patrimonial devem ser prontamente examinadas em 2 graus de jurisdição. Isso daqui são só os trechos da decisão. É claro que ele argumenta bem mais do que eu trouxe aqui. Mas é relevante saber que houve aí a suspensão do processamento dos recursos especiais, nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da lei número tal. E além disso, aí foram opostos embargos de declaração, e em 22 de abril de 2022, os embargos foram acolhidos para determinar a suspensão do prazo prescricional nesses processos aí, com repercussão geral reconhecida sobre o tema. Que se não fosse reconhecida aí a suspensão do prazo prescricional, nesses processos em que houve aí a suspensão do processamento, né, dos RS, dos recursos especiais, aí seria fácil, né? Seria provável até que, em razão desse sobrestamento do processamento, poderia vir aí a ocorrência da prescrição. Aí o MP foi lá, opôs embargos de declaração e o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão do prazo prescricional. Enfim, isso daí vai ser mais relevante, é claro, numa prova oral, numa prova dissertativa que cobre exatamente esse conhecimento a respeito dessas decisões, tá bem? Mas vamos prosseguir. E também uma prova dissertativa ou prova oral pode perguntar sobre a retroatividade e irretroatividade da lei. Aí sobre a retroatividade eu trouxe uma posição aqui para o caso de vocês citarem numa prova, né? Posição do Marçal Justin Filho, no seu livro aí sobre a reforma da lei de improbidade administrativa. E ele vai dizer o seguinte: as alterações introduzidas pela lei tal, em todas as passagens que configurem tratamento mais benéfico relativamente à configuração ou ao sancionamento por improbidade administrativa, aplicam-se a todas as condutas consumadas em data anterior à sua vigência. Isso significa que, mesmo no caso de processos já iniciados, aplica-se a disciplina contemplada na lei número tal. Portanto, e por exemplo, tornou-se juridicamente inexistente a improbidade meramente culposa, tal como não se admite mais a presunção de ilicitude ou de dano ao erário. Logo, os processos em curso que envolvam pretensão de aplicação da disciplina original da lei número tal subordinam-se às regras mais benéficas da lei número tal. E eu trouxe também uma posição defendendo a irretroatividade das disposições mais benéficas. É uma posição aqui do MPF, da sua 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, que trata aí do combate à corrupção, e constou na orientação número 12 de novembro de 2021. E diz o seguinte: não se aplicam os novos dispositivos dos artigos 9º, 10º e 11 da lei alterados pela lei número tal a atos de improbidade ocorridos anteriormente ao início de sua vigência, pois, sendo as regras originais parâmetros de garantia e efetividade da probidade, as novas condutas típicas, se retroagirem, promoverão retrocesso no sistema de improbidade, cujas bases são constitucionais, atentando também contra os compromissos assumidos pelo Brasil nas convenções internacionais contra a corrupção, internalizadas como normas supralegais. Não se aplicam as sanções legais mais gravosas
a atos de improbidade anteriores ao início de sua vigência, né? Então eu trouxe aí decisões recentes e trouxe aí posições sobre a retroatividade e irretroatividade para tentar ajudar aí, principalmente no caso de uma prova dissertativa ou prova oral, sabendo aí que na prova objetiva da VUNESP a cobrança é basicamente da lei seca. Mas vamos prosseguir aqui que a gente tem mais tópicos para abordar hoje, né? O tópico agora vai ser a Lei Estadual do Processo Administrativo, uma questão que eu elaborei, e ela vai dizer o seguinte: a respeito da instrução dos procedimentos administrativos, assinale a alternativa correta, de acordo com a lei número tal. Os procedimentos serão impulsionados e instruídos exclusivamente a requerimento das partes, vedando-se a atuação de ofício. A gente sabe que na administração pública, no âmbito da administração pública, em sua função administrativa, a gente vai ter sim a atuação de ofício. Em razão disso, item errado. Letra B. O órgão ou entidade da administração estadual que necessitar de informação de outro para instrução de procedimento administrativo deverá solicitar autorização judicial para sua obtenção, comprovado o interesse público. E aí, faz sentido? Olha, ele necessita de informações de outro órgão da administração estadual, mas ele deve solicitar autorização judicial para obter tais informações. Não faz sentido, porque o mais lógico seria aí a obtenção direta, né? E de fato é o que consta na lei e a alternativa está errada. Letra C. O órgão ou entidade da administração estadual que necessitar de informação de outro para instrução de procedimento administrativo poderá requisitá-las diretamente. Certo. Desde que com observância da vinculação hierárquica, mediante ofício do qual uma cópia será juntada aos autos. Isso daqui pode realmente confundir quem não leu a lei. Mas a lei, na verdade, vai dizer que não há necessidade de observância da vinculação hierárquica. Em razão disso, o item alternativo fica errada. Letra D. Os documentos digitalizados juntados aos autos por advogados privados têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante a tramitação do processo. Perfeito é o que consta exatamente na lei. Letra E. A autenticação de cópias de documentos físicos exigidos na forma da lei não poderá ser feita pelo órgão administrativo. Errado, né? Isso daqui é uma burocracia desnecessária. Nossa resposta é a alternativa D. Vamos ver se a gente acertou. De fato, gabarito D. E eu trouxe aqui cada artigo da lei que fundamenta a respectiva alternativa, né? Coloquei aí que fala que os procedimentos serão impulsionados e instruídos de ofício, para a alternativa A. Para B e C, destaquei aqui que pode haver a requisição de informação diretamente, sem observância da vinculação hierárquica, também. E para a letra D e E, consta aí de fato que os documentos digitalizados juntados aos autos por advogados privados têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante a tramitação do processo. E a autenticação de cópias de documentos físicos exigidos na forma da lei poderá ser feita pelo órgão administrativo, ou até pelo advogado constituído para os fins específicos dessa lei. Tá bem? Vamos aqui para o nosso próximo tema, que é a Lei de Acesso à Informação. Para ela, eu trouxe aqui uma questão de 2013 da VUNESP e vai dizer o seguinte: não existem informações secretas ou sigilosas relacionadas ao poder público, e a população deve ter acesso irrestrito a qualquer tipo de informação requerida. Isso eu tenho certeza que você sabe, que de fato há algumas informações secretas ou sigilosas, né? Quando há interesse público suficiente para que haja tal restrição, né? Então, a alternativa errada, né? Letra B. Essa lei foi vetada na íntegra e o acesso à informação deve ser norteado pelos preceitos da ética e da moralidade. Errado. Senão a gente não estaria estudando, senão não haveria aí uma questão com base na referida lei, né? Então, duas alternativas de graça que o examinador deu. Alternativa
C. A população passa a ter acesso a qualquer tipo de informação relacionada à vida do presidente da República em qualquer momento de seu mandato. Percebam que a questão está generalizando para qualquer tipo de informação relacionada à vida do presidente. E aquelas informações que possam colocar em risco a própria vida do presidente ou da sua família, e vai poder ter acesso também? Não, né? Não faz sentido. Alternativa, portanto, errada. Letra D. Essa lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos municípios com o fim de permitir o acesso à informação previsto na Constituição Federal. União e estados estão desobrigados dessa lei. Imagina só, uma lei federal que vai obrigar só os municípios. É meio sem lógica, né? E de fato a lei obriga todo mundo, obriga todos os entes, todos os poderes. E a alternativa é errada. Letra E. Cabe aos órgãos do poder público assegurar a gestão transparente da informação, propiciando acesso a ela e sua divulgação. De fato é a resposta e está conforme a lei. Vamos ver se a gente acertou. A alternativa é, e eu trouxe também cada trecho da lei que fundamenta a respectiva questão, né? A gente tem aqui o dispositivo que fala da informação sigilosa, a gente tem aqui o dispositivo que fala de informações que possam colocar em risco a segurança do presidente e vice-presidente, seus cônjuges, seus filhos, que serão classificados como reservados e ficam em sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato, se for eleito. Trouxe aqui o dispositivo da lei que dispõe que vai obrigar a União, Estados, DF e municípios, e a nossa resposta com o respectivo artigo que a fundamenta, né? Artigo 6º, que vai falar aí que tem que assegurar a gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação. Vamos ao próximo tema, é o tema da lei anticorrupção, né? Que é uma lei aí que se diz que foi editada em razão aí daquelas manifestações de 2013, né? Aí veio aí como forma de dar resposta à população e suas manifestações. Mas vamos para a nossa questão aqui, questão da VUNESP 2017, e vai dizer o seguinte: com relação à responsabilização administrativa e civil da pessoa jurídica, nacional ou estrangeira, pela prática de atos contra a administração pública, assinale a alternativa correta. Letra A. A responsabilização da pessoa jurídica exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito. E aí, será que exclui? Será que a responsabilização da pessoa jurídica exclui a responsabilidade individual? Não, né? O que a lei vai dizer é justamente o contrário, que não exclui. Letra B. A legislação que disciplina o assunto não se aplica aos atos lesivos praticados por pessoa jurídica brasileira contra a administração pública estrangeira quando cometidos no exterior. Errado. O que a lei vai dizer é que ela se aplica aos atos lesivos praticados por pessoa jurídica brasileira contra a administração pública estrangeira, ainda que cometidos no exterior. Então, alternativa errada. Letra C. A competência para a instauração e o julgamento do processo administrativo de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica poderá ser delegada, sendo autorizada ainda a subdelegação. O erro está nessa parte final aqui, porque a lei fala que é vedada a subdelegação. Alternativa errada. Letra D. O processo administrativo para apuração de responsabilidades de pessoa jurídica será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e composta por 2 ou mais servidores estáveis. E aí, é 2? Será que não é 3, não? De fato é 2. 2 ou mais servidores estáveis, e essa é a nossa resposta, né? Não vão se confundir com o que está em outra lei, né? Quando houver essa diferença aí de números, servidores, de uma lei ou outra, é bom sempre se esforçar para decorar. Porque o examinador sabe e vai te cobrar aí justamente essas diferenças. Letra E. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica afasta
a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial. Na verdade, não afasta. Alternativa errada, portanto. Gabarito D. Vamos ver se a gente acertou? De fato, gabarito D. E eu trouxe aqui os dispositivos da lei, que fundamentam o erro ou o acerto de cada alternativa. Aí vocês podem pausar, anotar, tá bem? Alternativa C aqui, olha, vedada a subdelegação. Percebam aqui na alternativa C que a própria redação da lei não vai trazer o que a alternativa trouxe. Ela não vai falar assim, olha, pode ser delegada e pode ser subdelegada. Não, ela vai, se for o caso, ela vai falar só assim, pode ser delegada. Sem restringir, né? Sem falar, ó, pode ser autorizada a subdelegação. Seria repetir a mesma coisa, né? O que a lei pode trazer, de fato, é o que ela trouxe aqui, ó. Pode ser delegada, mas é vedada a subdelegação, ou seja, delega uma vez só, né? Então, apenas pela lógica daria para a gente afastar essa alternativa, tá bom? Só aqui refletindo com vocês, para a gente, se em algum momento não souber, não tenho certeza do que está na lei, mas tenta achar, ó, faz sentido a lei trazer essa disposição? Será que ela não está se repetindo aí? Então, será que ela não fala, na verdade, que é vedada a subdelegação? Porque aí faria sentido, né? Com essas reflexões, a gente consegue matar umas alternativas quando a gente não sabe o que está na lei, esqueceu o que está na lei. Vamos prosseguindo. De fato, a lei fala que 2 ou mais servidores estáveis. E na letra E, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial. Vamos para o nosso próximo item, nosso próximo tópico, que é da lei do usuário do serviço público, tá bem? Pois bem, a questão vai dizer o seguinte: a respeito da lei número tal, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos da administração pública, é correto afirmar que letra A, não se aplica à advocacia, Ministério Público e tribunais de contas, órgãos que desempenham atividade administrativa de meio. Não. Em alguma medida, sempre vai haver uma relação de usuário de serviço público, né? Ainda que seja no sentido de prestação de informações, né? Mas, obviamente, além disso, né? Tribunal de Contas, a gente tem o acesso aí do cidadão para poder denunciar, né? Ministério Público, em relação às atribuições do Ministério Público, o cidadão pode ser um provocador. Na advocacia pública, a gente pode falar aí também de acesso à informação naquilo que for possível, né? Prestação de contas, etc. Então, aplica-se sim, aplica-se a tudo, né? Em alguma medida é possível se vislumbrar a pessoa enquanto usuário de serviço público em relação a toda a atuação da administração pública. Nem que seja nessa esfera pequena que eu falei, de prestação de informação, de prestação de conta, né? Então, a alternativa é errada, não faria sentido haver essa previsão na lei. E, de fato, não há. Letra B. Não se aplica aos serviços públicos prestados pelas Forças Armadas e por militares dos Estados e do DF. Errado também, pelo mesmo raciocínio que eu trouxe, e a lei expressamente menciona aí a situação do militar enquanto agente público, né? Letra C. Se aplica também à atividade administrativa prestada pelos poderes judiciário e legislativo, conforme disposto no artigo 37 da Constituição. Perfeito. E é o nosso gabarito. Mas vamos às outras alternativas. Letra D. Afasta a aplicabilidade de normas estaduais que dispõem de forma diferente sobre a mesma matéria, bem como do Código de Defesa do Consumidor. Na verdade, vai dizer que a aplicação da lei não afasta a necessidade de cumprimento do Código de Defesa do Consumidor e de normas específicas sobre serviços ou atividades sujeitos à regulamentação ou supervisão específica. Então, alternativa errada. Letra E. Não se aplica aos serviços públicos prestados indiretamente, mediante parceria público-privada, sujeitos à regulamentação específica do edital de licitação e contrato de concessão ou permissão.
na verdade, fala sim que se aplica a esses serviços, né? Ainda que subsidiariamente. Então, alternativa errada, resposta letra C. Vamos ver se a gente acertou. De fato, a resposta letra C. Aí eu trouxe aí os dispositivos que fundamentam a questão, né? Não há essa restrição dizendo que não se aplica à advocacia pública, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, né? A lei menciona aqui o militar, e ela em nenhum momento fala que não se aplica aos serviços públicos prestados pelas Forças Armadas e por militares dos estados. Aqui o nosso gabarito, tá bem? Letra D, que vai mencionar aí, olha, a aplicação dessa lei não afasta a necessidade de cumprimento do disposto em normas regulamentadoras específicas ou no Código de Defesa do Consumidor, quando caracterizada a relação de consumo. E aqui fala, em relação à letra E, aplica-se subsidiariamente o disposto nessa lei aos serviços públicos prestados por particular. Tá bem? Vamos aqui para a nossa... antes de ir para o próximo tópico, eu destaquei aqui que essa lei teve inclusões recentes, de 2021. E o examinador sempre gosta de inclusões recentes. Então eu deixei aqui no slide para vocês pausarem, lerem com calma, tá bem? Mas vamos aqui, sem demora, à nossa próxima questão. Agora a gente vai tratar da lei estadual número tal, que fala da proteção e defesa do usuário do serviço público. E para esse tema eu trouxe uma questão para a gente resolver aqui. Questão aí da VUNESP de 2013, e vai dizer o seguinte: sobre o sistema estadual de defesa do usuário de serviços públicos, assinale a alternativa correta. Letra A. Divulgará mensalmente a lista de órgãos públicos contra os quais houve reclamações. Isso daqui é uma previsão que de fato poderia haver. De fato, faz sentido essa previsão, né? Mas o que está errado é que, na verdade, é anualmente, tornando o item errado. Mas percebam que de fato poderia haver essa previsão na lei, e isso torna aí difícil responder a questão se a pessoa não leu a respectiva lei, né? Letra B. Tem por objetivo a apuração disciplinar do agente público responsável pelo mau atendimento, né? Não consta esse objetivo na lei. E a apuração disciplinar, inevitavelmente, fica aí conforme cada órgão, né? Ou conforme um órgão central de corregedoria, de controladoria. Então, dá para imaginar que não vai ser o Sistema Estadual de Defesa do Usuário de Serviços Públicos que vai apurar disciplinarmente o agente público, né? Alternativa errada. Letra C. Tem como um dos objetivos a criação de programa de racionalização e melhoria dos serviços públicos. De fato, é isso. Faz todo sentido e é a nossa resposta. Letra D. Atuará de forma integrada com entidades representativas da União e dos municípios. Não faz muito sentido falar em entidades representativas da União, né? Para os municípios até faz algum sentido em razão da grande quantidade, né? Vou falar o número aqui, eu posso até errar, mas eu acho que é esse o número de municípios. Estou falando de cabeça, se eu errar me corrijam. Aí os municípios se organizam, criam associações, né? Conselhos, etc. Aí dá para se falar entidade representativa dos municípios. Mas entidade representativa da União não faz sentido, né? A União manda aí algum agente político, agente público para representar a União onde ela fizesse necessária a sua representação. Então a alternativa não é lógica por si. A gente tentando extrair uma lógica aqui da alternativa, imaginando que a pessoa não leu a lei. E de fato a lei vai falar em entidades representativas da sociedade civil. E por isso, a alternativa é errada. Letra E. Criará minutas de contratos padrão, redigidas em termos claros, com caracteres ostensivos e legíveis de fácil compreensão.
Será que é o Sistema Estadual de Defesa do Usuário de Serviços Públicos que vai criar essas minutas de contrato padrão? Ou será que é o prestador de serviço público que deve fazer isso? E aí? Na verdade, a lei fala do prestador de serviço público e não do Sistema Estadual de Defesa do Usuário de Serviço Público que terá essa atribuição. Quem vai ter é o prestador de serviço público. Alternativa errada, portanto, nossa resposta alternativa C. Vamos ver o gabarito. Alternativa C. E como sempre, trazendo aqui o fundamento legal, que fundamenta o erro ou o acerto da respectiva questão. Percebam que a lei fala que anualmente, e a alternativa A, portanto, é errada. Sobre a B e a C, em relação a B, não há esse objetivo de apuração disciplinar do agente público responsável pelo mau atendimento, mas, de fato, há esse objetivo da alternativa C, a criação de programa de racionalização e melhoria dos serviços públicos. Aí eu deixei aqui a lista com todos os objetivos. Para o caso de vocês quiserem pausar aí e salvar, anotar, fiquem à vontade. Aqui o restante dos objetivos. E em relação à alternativa D, destaquei aqui, olha, de forma integrada com entidades representativas da sociedade civil, o que torna a alternativa D errada. E, em relação a E, na verdade, é uma obrigação do prestador de serviço público e não do Sistema Estadual de Defesa do Usuário de Serviços Públicos. Portanto, a alternativa D e E erradas. Vamos aqui para a nossa próxima questão. O nosso próximo tema é a Lei número 14.129 de 2021, que vai falar aí da eficiência pública, né, do governo digital, etc. E vamos à questão. Não trouxe questão da banca Vunesp, mas trouxe essa questão aí da banca Quadrix, a mesma pegada aí no foco da lei seca. Segundo a lei número tal, que dispõe sobre os princípios, as regras e os instrumentos para o governo digital e para o aumento da eficiência pública, assinale a alternativa correta. Letra A. É necessária a prova do fato, mesmo que este já tenha sido comprovado pela apresentação do documento ou de informação válida. Ou seja, tem que provar um fato que já foi comprovado. Faz sentido isso numa lei que visa aumentar a eficiência pública? Não, né? A pessoa não precisa nem ter aberto a lei para afastar essa alternativa. Então, alternativa A errada, vamos para a alternativa B. A lei número tal aplica-se aos órgãos da administração pública direta federal, não incluindo o Ministério Público da União. Percebam que várias questões vão tentar afastar a lei, tipo assim, essa lei não se aplica ao judiciário, essa lei não aplica-se aos estados, aos municípios. Então, muita atenção a isso. Geralmente, se o edital de um concurso estadual coloca uma lei federal, é porque é uma lei nacional, que abrange todos os órgãos, todos os poderes, né? Todos os entes federativos. E a alternativa, de fato, errada, porque a lei se aplica para todo mundo, né? Letra C. A lei número tal impõe-se apenas ao governo federal. Errado. Como falei em relação à alternativa B. Letra D. A desburocratização, a modernização, o fortalecimento e a simplificação da relação do poder público com a sociedade mediante serviços digitais, acessíveis inclusive por dispositivos móveis, correspondem a princípios previstos na lei número tal. De fato, faz todo sentido e, de fato, é o nosso gabarito. Mas vamos ler a alternativa E. A burocracia e o uso da tecnologia para otimizar processos de trabalho da administração pública correspondem a princípios previstos na lei número tal. Imagina só se uma lei que dispõe sobre o aumento da eficiência pública vai considerar a burocracia como um princípio. Né? Não faz o menor sentido. Na verdade, o princípio é, como a alternativa D trouxe, a desburocratização. Então, a alternativa errada. Nossa resposta é a alternativa D. Vamos ver o gabarito? Gabarito, alternativa D.
e eu trouxe aqui os fundamentos de cada erro ou acerto da questão, da alternativa, né? Está aqui como princípio a vedação da exigência de prova de fato já comprovado pela apresentação de documento ou de informação válida. A lei teve que trazer isso, embora não faça sentido, né? Imagina, você vai provar um fato que já está comprovado? A que ponto a administração pública chegou, né? De se precisar escrever isso numa lei, né? Mas vamos prosseguir, alternativa B. Esta lei aplica-se aos órgãos da administração pública direta federal, abrangendo os poderes executivo, judiciário e legislativo, incluindo o TCU e o MP da União. Perfeito. C. Aplica-se apenas ao governo federal. Não. Ela vai falar aqui, ó, as administrações diretas e indiretas dos demais entes federados, nos termos do inciso 1 e 2, aplica-se essa lei a eles, desde que adotem os comandos dessa lei por meio de atos normativos próprios. Né? É claro que aqui a questão não foi tão feliz, né? O examinador não foi tão feliz, porque há essa necessidade de adoção dos comandos da lei por meio de ato normativo próprio. Então, em tese, se não houver um ato normativo próprio adotando os comandos da lei, a lei, portanto, não vai se aplicar aos demais entes federativos. Mas, por outro lado, a questão alternativa fala impõe-se apenas ao governo federal. Mas a lei dá essa abertura para imposição para os demais entes federados. Então, não é uma redação que eu usaria, provavelmente foi objeto de recurso em razão disso, mas não houve alteração ou anulação, né? Inevitavelmente, às vezes, a gente enfrenta questões assim e numa questão de 5 alternativas a gente tem a oportunidade e a possibilidade, na verdade, de achar a mais correta, né? Expressão que eu não gosto, mas às vezes a gente se depara com isso. Coisa que a gente não consegue numa questão de alternativas C ou E, né? De itens C ou E. Enfim, vamos à próxima alternativa, que é o nosso gabarito. Está aqui os princípios e diretrizes do governo digital e da eficiência pública. Perfeitinho, conforme a alternativa trouxe. Em relação à alternativa E, está aqui, ó, é desburocratização, que é um princípio. E não a burocracia, né? A alternativa E é errada. Com isso, a gente vai para o nosso último tema, né? Da Lei Complementar do Estado de São Paulo. Questão que eu elaborei, tá bem? E ela vai dizer o seguinte: de acordo com a Lei Complementar número tal, de 21 de outubro, assinale a alternativa correta. A bonificação por resultados instituída pela referida Lei Complementar se aplica a militares e servidores em exercício na Secretaria de Segurança Pública. Errado, porque, na verdade, a lei complementar vai trazer essa exceção, dizendo que não se aplica. Em razão disso, a alternativa é errada. Mas eu sei que se você for servidor aí da Secretaria de Segurança Pública ou militar, você vai dizer e falar, ué, mas eu tenho aí minha bonificação por resultados. Mas o que vai fundamentar sua bonificação por resultados é outra lei complementar. Aí a questão aqui, que eu elaborei, expressamente está perguntando sobre a lei complementar, né? Em razão disso, a alternativa é errada. Letra B. A bonificação por resultados constitui, nos termos da lei complementar tal, prestação pecuniária eventual vinculada aos vencimentos ou ao salário do servidor, que a perceberá de acordo com o cumprimento de metas fixadas pela administração. O que torna errado o item é esse vinculado aqui. Afinal, em regra, a administração pública não faz essa vinculação. É vedado vincular uma gratificação, uma vantagem aos vencimentos, porque se houver o aumento do vencimento, vai haver o aumento da respectiva gratificação. Então não há essa vinculação entre uma coisa ou outra, né? Alternativa errada. Letra C. A bonificação por resultados instituída pela referida lei complementar não integra nem se incorpora aos vencimentos, salários, proventos ou pensões para qualquer efeito
e não será considerado para cálculo de qualquer vantagem pecuniária ou benefício não incidindo sobre a referida bonificação os descontos previdenciários. Perfeito. Alternativa perfeita. Está conforme aí a lei complementar. Letra C. Compete ao controlador geral do Estado acompanhar inquéritos civis, vedado o acompanhamento de inquéritos policiais. Isso daqui pode fazer sentido, e eu coloquei de propósito, mas o que a lei traz é que compete a ele acompanhar inquéritos civis e policiais. E, em razão disso, alternativa errada conforme a lei complementar. Letra E. A Controladoria Geral do Estado é órgão vinculado diretamente ao Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Errado, né? É o órgão vinculado diretamente ao governador do Estado. Resposta C. Vamos ver o gabarito? Gabarito C. Aí eu trouxe aqui, ó, os artigos que fundamentam a questão. Parágrafo único. O disposto nesse artigo não se aplica aos seguintes agentes públicos, independentemente do regime jurídico a que estiverem submetidos. Aí consta aqui, ó, militares e servidores em exercício na segurança pública. Só que, como eu falei, há uma outra lei complementar que não está aí no seu edital, que vai colocar a bonificação por resultados aos integrantes da Polícia Civil, técnico-científica e militar. Mas como a questão perguntou da lei complementar que está no seu edital, e a alternativa fez a restrição também em relação à referida lei complementar, a alternativa é errada. Tá bom? Mas então essa observação que eu fiz é curiosidade, né? Vamos prosseguir. Alternativa B. Na verdade, a bonificação é desvinculada dos vencimentos ou salário do servidor. A alternativa C é o nosso gabarito, está conforme aí artigo 2º, parágrafo único. A alternativa D, destaquei aqui, olha, compete ao Controlador Geral do Estado acompanhar inquéritos civis e policiais, e a alternativa fala vedado o acompanhamento de inquéritos policiais, que torna a alternativa errada. A alternativa é, fica criada a Controladoria Geral do Estado, órgão vinculado diretamente ao governador do Estado, e não ao Delegado-Geral de Polícia Civil do Estado, que conforme eu coloquei na alternativa, né? Alternativa errada, portanto. E com isso a gente encerra a nossa maratona de questões. Espero que vocês tenham gostado. Se houver alguma dúvida, é só me mandar mensagem, eu sempre deixo meu Instagram aí para vocês. Comentem, curtam, compartilhem com os amigos. E se vocês marcarem a gente nas redes sociais, a gente vai ficar muito feliz. Então postem, marquem a Dedicação Delta, podem me marcar. Espero que vocês tenham gostado aí dessa maratona de questões de direito administrativo e desejo a todos vocês uma boa prova nesse concurso de delegado de São Paulo, que vocês façam uma ótima prova, principalmente aí na matéria de direito administrativo, né? Então até mais e bons estudos a todos vocês.